Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. Hoje, né, Marcos, vamos falar aí, começar a semana, né, que esse episódio de começo de semana, com 2 episódios que, se não são toda essa Coca-Cola, pelo menos tem uma ou outra coisa interessante, né? Hoje começaremos aí pelo Probe 7 Over and Out, seria a Sonda 7, Câmbio e Saída. Esse episódio aí é um episódio dirigido pelo Ted Post, roteiro é do Rod Serling, e olha, por incrível que pareça, até os episódios que são, assim, que se não são aqueles famosíssimos, eles têm coisas interessantes, e esse aqui não escapa disso, né? A gente tem muita coisa para falar, mas eu quero que você escute a nossa vinheta de apoio, que você nos apoie, que você nos ajude, tá? Porque vai ter sorteio, inclusive, para quem apoiar acima de R$10. E depois a gente já continua com as informações e curiosidades. Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que nosso equipamento ele é muito rudimentar, e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é o computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, o Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. Pois é, senhor Marcos Noriega. Esse é um episódio muito auspicioso, eu diria. Se você levar principalmente em consideração o que acontecia nos Estados Unidos, né? A gente quase não fala muito sobre isso, mas nos Estados Unidos era uma época onde estavam sendo enviadas sondas, a exploração espacial estava em voga, né? Tinha muita coisa acontecendo, inclusive na política americana, né, meu? Esse foi o ano 63 que o Kennedy tomou um tiro, né? E foi assassinado e tal. Então, meu, tinha muita coisa acontecendo, inclusive influiu e influenciou no que passava ou não na televisão, né? Então, é claro, esse roteiro do Rod Serling aqui, ele tem a ver com espaço, né? E tal, e outras coisas e outros valores familiares, vamos colocar assim, né? Sim, exatamente. Ele acaba conversando bastante com a questão do que, como você mesma falou, que aconteceu na época. Um ano antes, a gente teve lá a crise dos mísseis, né? Em Cuba, e chegou muito perto, né? Se o medo de uma guerra nuclear realmente em larga escala, que fosse mandar a humanidade para o espaço, era real, e isso se refletiu muito no audiovisual ali, no cinema e na TV americana, e esse episódio é mais um. Eu diria também que
a gente não falou da sinopse ainda, ele também acaba pegando alguma coisa, esse medo do hecatombe nuclear, do fim do mundo. Também ele acaba pegando alguma coisa de um famoso escritor que a gente já citou aqui. E eu acho que alguma coisa também de outros episódios de Além da Imaginação. Mas depois da sinopse a gente pode entrar um pouco mais nesses detalhes. Certo. E esse episódio aqui, a direção é do Ted Post. A gente já comentou sobre ele? O Ted Post, a gente já falou alguma coisa sobre ele porque ele dirigiu o episódio número 23 da primeira temporada, A World of Difference. Lembra do ator que descobria que ele estava numa espécie de mundo paralelo? Nossa, é muito louco esse episódio, eu gosto, sim. Sim, que era até uma história original do Richard Matheson. E ele também dirigiu mais 3 episódios da 5ª temporada. Esse que a gente vai comentar, um que chama Mr. Garrett and the Graves e o The Fear, que são os episódios 32 e 35 da 5ª temporada. Mas nós falamos um pouco da carreira dele quando comentamos o episódio A World of Difference. Só que eu vou citar uma outra coisa aqui. Falamos muito da carreira dele dirigindo na televisão. Ele tem uma carreira de 50 anos, né? Nossa, no audiovisual. Mas, só para destacar, ele começou nos teledramas. Ele dirigiu muita coisa mesmo, dezenas de episódios do Armstrong Circle Theatre, do Schlitz Playhouse of Stars. Dirigiu muitas dezenas de episódios ao longo de 8 temporadas da série Gunsmoke. Olha... Sabe a versão original da Caldeira do Diabo, aquela série dos anos 60? Sim. Peyton Place, ele dirigiu 179 episódios, né? Caraca, virou ganha-pão mesmo, né? Isso, aí só também para citar, ele dirigiu 2 filmes famosos com o Clint Eastwood. O Magnum 44, que é um dos filmes com o Dirty Harry, né, o personagem do Clint Eastwood. Se não me engano, é a continuação do filme Perseguidor Implacável. E dirigiu também Marca da Forca, aliás, um filmaço com o Clint Eastwood. Quem não assistiu ainda, procure. Dirigiu a continuação do Planeta dos Macacos, lembra? De Volta ao Planeta dos Macacos. Sim, né? E é isso aí. Pois é, interessante, né? Como foi, sei lá, pensada essa questão desse episódio. Que, cara, eu vou assumir que eu peguei meio de surpresa o plot twist que vai rolar, mas quando você pega, eu não sei se você sente um certo desgaste, né? Você fala, sério, é isso? Mas de qualquer maneira, eu acho que esse episódio é riquíssimo, a começar pelos atores em cena, cara, porque eu fiquei assistindo e falando, caramba, eu conheço esse ator de algum lugar, eu adoro, eu tenho impressão, um sentimento de uma coisa boa, né? E realmente o Richard Basehart, né, Marcos, ele tem uma relevância na história do cinema e em um dos filmes que eu mais gostei de gravar podcast, que é o Moby Dick, né? Pois esse aí a gente normalmente tem em muitos episódios de Além da Imaginação, tem alguma grande estrela do cinema. E nesse caso aqui a gente tem o Richard Basehart, que é uma grande estrela do cinema. Nos anos 50, ele teve 40 anos de carreira, dos anos 40 aos anos 80 ele esteve aí no audiovisual. Mas nos anos 50, o homem estava com tudo e não estava prosa. Ele está, por exemplo, na Sombra da Guilhotina, aquele filme que é sobre a Revolução Francesa, do Anthony Mann, e ele faz o Robespierre. Ele está naquele filme Horas Intermináveis, do Henry Hathaway. Ele faz o cara que está tentando se suicidar do topo do prédio, lembra? O filme passou na TV também e um policial fica 14 horas tendo um diálogo com ele, tentando convencê-lo a não pular, e tem uma grande reflexão sobre a vida. É um filme maravilhoso, uma atuação dele que, olha, é absurda. Ele ainda está no Estrada da Vida do Fellini. Aliás, ele fez mais de um filme com o Fellini e mais de um filme na Itália, contracenando com a grande atriz Giulietta Massina. Então, sim, você imagina, ele é o bobo nesse filme do Fellini, A Estrada. Então imagina, o cara é um dos protagonistas desse grande clássico do cinema mundial.
que é a estrada. Aí, não contente com isso, o cara ainda me aparece em Moby Dick do John Huston, ele é o Ishmael. Nossa, sim. Calme, Ishmael. Sim. Isso. Ainda nos anos 50, ele ainda não satisfeito, também ele é o Ivan Karamazov, também no outro clássico Os Irmãos Karamazov, em que ele contracena com o Will Brynner, por exemplo. Depois, nos anos 60, ele vai para a televisão e a gente pode destacar dois grandes momentos da carreira dele na TV. Um é participar de Twilight Zone, né? Que é sempre um destaque na carreira de qualquer ator, e o outro, sim, ele era o Almirante Nelson da série lá famosa Viagem ao Fundo do Mar, que todo mundo aqui no Brasil, nossa, que tem a nossa idade, assistiu, né? Era muito legal, gente, muito, nossa. Ele conclui, além disso, ele participou de outras dezenas de filmes e dezenas de capítulos de séries de TV, que eu não vou citar todos aqui pra gente não ficar aqui até amanhã. E ele termina a carreira dele, ele era o narrador de uma famosa série de televisão dos anos 80 chamada A Super Máquina, lembra? Nossa, com certeza. Bom, quem não conhece, dá um pulo no YouTube e dá uma procurada, porque era genial, era muito divertido. Tem o David Hasselhoff na série, óbvio, né, que ele era o cara que dirigia a Super Máquina, só que nessa série o David Hasselhoff não aparecia sem camisa, viu? Já vou avisando. Nossa, mas a Super Máquina era demais, meu, era muito legal. Exatamente. Só pra gente concluir, a gente tem também no elenco uma atriz chamada Antoinette Bauer, que é uma atriz alemã. E ela participou muito da TV americana dos anos 50 aos anos 90, ela teve participações. Ela apareceu em coisas como Alfred Hitchcock Apresenta, Thriller, Perry Mason, Agente da Ancon, O Fugitivo, Jornada nas Estrelas, que eu sei que você quer até falar sobre isso. Eu? Não, eu não sou... Quem é entendido aqui em Jornada nas Estrelas é você. Eu só achei divertidíssima a foto que postaram num blog aí, que é My Life in the Shadow of the Twilight Zone, que a foto dela caracterizada em Star Trek é maravilhosa. Antoinette Bauer. Sim, mas enfim, ela esteve em Star Trek, né? E além disso também naquela série Guerra, Sombra e Água Fresca, Missão Impossível, outras duas séries que passaram no Brasil, e mais dezenas e dezenas que não dá nem pra gente querer falar aqui porque não terminaria tão cedo. Também um outro destaque é o ator Harold Gold. Ele faz o cara que se comunica com esse astronauta que tá perdido, né? Nesse episódio. Ele faz o cara ali do comando de voo que tem mais tempo de comunicação com ele. Ele Sim. também é um ator que participou de série. Ele era um ator basicamente de televisão. E ele participou de séries que a gente já citou aqui: Guerra, Sombra e Água Fresca, do Carol Burnett Show, lembra da Carol Burnett, né? Nossa, Carol Burnett, que tem um episódio engraçadíssimo com ela. Dina é um gênio, A Noviça Voadora, por exemplo, e ele também faz uma ponta no filme do Woody Allen, A Última Noite de Boris Grutchenko. E é isso. Muito bom, muito bom. Nos Estados Unidos, né, o episódio passava sexta-feira na televisão, né? Era o sexto deles, né? Só que essa sexta-feira aconteceu uma coisa importante pra caramba pra todo americano, porque foi o assassinato do Kennedy, né? Ele morreu dia 22 de novembro de 63. E aí o episódio não foi ao ar devido a isso, né? Exatamente. Passou o Uncle Simon e tal na outra sexta-feira e tal, e quando foi ver, quando ia passar de Twilight Zone, esse episódio aqui acabou sendo adiado, inclusive, né? Então você vê que, cara, as pessoas não tinham mais cabeça para nada, né? A reação das pessoas à morte do Kennedy foi muito forte, né? Vamos lembrar que foi uma coisa terrível, assassinato ao vivo, né? Para todo mundo. Aliás, tem aquele filme lá tem um filme aí que mostra assassinato com detalhes, é bem até meio barra pesado o jeito que mostra. Oliver Stone, né? Não, tem um do Oliver Stone, tem aquele daquele espanhol lá, que eu esqueci o nome agora, e tal, que ele faz filmes das mulheres relacionadas à política, protagonistas da política, com a Natalie Portman, né, esse daí, né? Você chegou a assistir? Acho que eu comentei contigo, né? Sim, eu não cheguei a ver, mas eu sei que foi feito o filme da vida da Jack Kennedy, né?
Isso, exatamente, né? E a cena de assassinato é bem descritiva. O lance aqui que esse episódio, que hoje por sinal é a tua vez, né, de fazer a sinopse, ele acabou sendo adiado e foi The Twilight Zone 63 foi passada no meio da maior convulsão mesmo, porque estava acontecendo bastante coisa. E esse episódio aqui, quando ele passou também eu tenho essa impressão, porque não sei se você sabe, esse episódio ele entrou no lugar de outro, né? Viria aqui um episódio muito famoso, acho que é o Night Call, se eu não me engano, né? E acabou, eles trocavam a ordem, né, de apresentação dos episódios. Sim. Acabaram colocando esse aqui porque ele tem um certo valores esperançosos relacionados à sociedade humana e tal, que nós chegaremos lá, né? Certo. Mas, e aí, você quer aproveitar que a gente está aqui nesse setor, aí tu conta a sinopse e depois a gente dá uma desenrolada? Sim, eu vou fazer a sinopse. Só uma última notinha, que se eu não me engano, esse é o último episódio, ou um dos últimos, que o William Froug foi o produtor. A partir desse episódio, se eu não me engano, vai trocar o produtor. E a gente vai ter, inclusive, alguns problemas em relação a isso que a gente vai poder citar depois em outros episódios, quando forem episódios produzidos pelo diretor que veio em seguida. Muito bem. Sim. E a sinopse é a seguinte: você tem o coronel Adam Cook, preste atenção bem, ouvinte, nesse nome, Adam Cook. Ele é um astronauta e ele está numa sonda, que é a Probe, a sonda 7, e ela caiu num planeta. Ficou muito avariada. E ele está desesperado, ele fraturou o braço em 2 locais na queda, e ele está ali se comunicando com o comando e dizendo a situação: olha, a nave está avariada, eu preciso sair daqui, eu não sei que planeta é esse, e não tem como consertar. E o pessoal lá do outro lado, o pessoal do comando da missão, falando: olha, não dá para mandar outra nave para você, não tem como, você vai ter que tentar consertar essa nave e fazê-la voar. Ele fala: olha, não tem jeito, não tem como, vocês têm que mandar alguém, por favor. Aí o cara do comando fala o seguinte: olha, tá difícil da gente mandar uma nave para você, sabe por quê? A gente tá à beira de uma guerra mundial aqui, nuclear. Então vai ficar difícil a gente ter condições de enviar qualquer nave, qualquer piloto para tentar te resgatar. Talvez não tenha nem para onde você voltar. E aí, o que será que vai acontecer com o coronel Adam Cook nessa situação desesperadora? Cara, no mínimo assim, uma situação, você falou tudo, é desesperadora, porque ele tá com o braço quebrado, né, ou seja, uma parte do corpo imobilizado, não tem ali os componentes para poder consertar a nave. E o cara tá falando pra ele: ó, você não tem como voltar pra esse mundo, porque esse planeta acho que vai se autodestruir, né? Vamos lembrar também, tô falando das questões políticas que estavam em voga na época, né? Que realmente estavam saindo leis, né? Referentes a desarmamento nuclear, etc, né? Então você vê que é interessante, né? Fora os projetos, Projeto Mercury e tal, o Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares também estava saindo. Então era o assunto que estava em voga, entendeu? Então era o que estava sendo discutido também. E cara, esse episódio assim, eu gosto muito, muito desse ator. Eu acho que a atuação dele é boa. Algumas pessoas criticam bastante, porque como ele está sozinho em cena, ele verbaliza os pensamentos dele. E para algumas pessoas isso daí não funcionou. Não é muito legal. O pessoal gosta mais do King Knight Will Not Return. O jeito como é contada a história aqui. Tem uma coisa também interessante. O Rod Serling demora muito para fazer a introdução dele, né, Marcos? Né? Ele tem um longo cold open até o Rod Serling aparecer falando e tal. Sim. E ele, é claro, é uma situação que ele se vê, né? Ele não sabe. Apesar que todos os planetas que aparecem em The Twilight Zone, eles são de ar respirável, né? As pessoas conseguem circular, porque senão a história não acontece, claro, né? Sim. Mas você vê que ele tá aqui numa situação onde o cara fala pra ele, o cara vai tirando a esperança dele, fala: ó, a gente tá aqui prestes a começar uma guerra, depois ele vai e confirma, né? Muito aos poucos ele vai cada vez arrancando mais a esperança dele, né? Uhum. E ele fala e verbaliza os sentimentos, os pensamentos dele em relação à sociedade, né, e tal, né? E você presume, isso é interessante, e é um spoiler, tá? Que tudo que está sendo falado é referente ao planeta Terra. Que ele saiu do planeta Terra, né, Marcos? Que ele está
no planeta Terra e nossa, meu, e cara, acabou. Quando ele fala que toda a costa foi destruída pela bomba, você fala, caraca, o que é a costa leste americana, né? Ele fala em 12 minutos, né? E houve retaliação e foi com grande eficácia, porém todos estão sem contato ou estão mortos. Então é bem desesperançoso nesse sentido, né? Ele cita que nesse primeiro ataque foram 500 milhões de pessoas que morreram, uma coisa assim, né, catástrofe de um tamanho e de uma proporção inimaginável. Mas você falou bem, a gente vai sabendo dessa situação bem aos poucos pelos diálogos que o Adam Cook, o coronel Adam Cook, tem com o general Larrabee, né? Que é o que é vivido pelo ator, pelo Harold Gold. Eles vão primeiro conversando sobre a possibilidade de consertar a nave, de enviar um resgate para ele, coisas que não são possíveis de serem feitas. Depois que o general Larrabee ele anuncia para o Adam que eles estão à beira de uma guerra, aos poucos nas próximas comunicações as piores, né, previsões que o general tinha feito se confirmam. A guerra realmente vai acontecer. E também o que o general imaginava, que a humanidade poderia estar condenada a talvez ninguém sobrevivesse, ou muitíssimo pouca gente sobrevivesse, também vai acabar se confirmando nos diálogos que eles vão mantendo ao longo do episódio, de que realmente o efeito da guerra foi devastador e que o coronel Adam, mesmo que ele conseguisse consertar a nave, ou que depois de muito tempo fosse possível mandar alguém para resgatá-lo, talvez não valesse muito a pena ele voltar para o planeta original dele no estado em que estaria, né, depois da guerra. Deixa eu só te falar uma coisa aqui que é importante em relação a essa história. A gente está chamando ele de Adam Cook, e esse nome dele, Adam, que é o primeiro nome, ele é só falado no final do episódio. Sim. Porque isso daí tem relação com o plot twist. Como você falou, a gente está falando das comunicações e tal, uma hora ele consegue, inclusive, ele não consegue arrumar a nave, óbvio, né? Que tem uma curiosidade em relação a essa nave, porque ela é gigante, é interessante isso, esse módulo, né, que está caído, que é da série The Outer Limits, né? E isso daí é uma coisa bem legal também, é um episódio gravado, você vê que é na MGM e tal, mas é um espaço enorme que ele tá lá, que ele entra, que ele sai. Fica o tempo todo mostrando essa nave, isso é bem legal. E ele começa a ver uns padrões, né, Marcos, de escrita assim no chão, como se tivesse alguém mandando uma mensagem. E fica tipo um matinho se mexendo e tal. Uma hora ele toma uma pedrada na cabeça, coitado, né? E cai, até fica desmaiado, né? Aí você fala, putz, ele tá num planeta que tem mais... como é que diz? Tem alguma entidade ali, tem algum ser ali que está tentando se aproximar dele de alguma maneira, né? Sim, vai sendo criado um suspense sobre o que é isso, que ser é esse, que criatura é essa que está ali acompanhando. Ele está sendo observado e a criatura se aproxima da nave para saber o que ele está fazendo e tentar entender o que esse sujeito da nave, que é ele, quer, o que está fazendo ali. A gente sabe disso, que ele está sendo observado e que a nave está sendo rondada por alguma criatura. E, em um determinado momento, ele vê as marcas no chão, como você mesma falou, e ele também, quando ele vai tentar estabelecer contato, a princípio ele toma uma pedrada nas ideias. Então ele nem vê quem é, né? Nem mostra pra gente que é espectador também. Não, e esse suspense vai sendo trabalhado ao longo do episódio. Logo é entregue, não tem um suspense, não é trabalhado durante tanto tempo o suspense de que ele não vai ser resgatado e que a guerra vai realmente destruir o planeta de onde ele veio, mas é trabalhado esse suspense durante um bom tempo e de uma maneira até interessante no episódio, de que outra presença é essa que tem no planeta junto com ele. Não, e ele vai perder porque ele consegue ver o Larrabee, né, pela televisão, né, e explica o que está acontecendo e tal. Ele tem um momento que ele fala, como eu disse, da costa, né, toda a nossa costa foi afundada e tal, e a retaliação foi muito efetiva, né, a destruição geral. E uma hora ele vai perder, inclusive, a visão, né, não vai conseguir mais ver o cara e ele vai estar desmaiado. O cara mandou uma mensagem
quando ele escutar a mensagem, ele vai lá, uma mensagem bem triste, né? Porque é tipo a última mensagem que o cara mandou pra ele ficou gravada ali na nave, né? Ele fala assim, o Larrabee, né, pra ele. Quem quer que você encontre aí, que você possa conhecê-los. Eu espero que você possa não ter medo. Eu espero que você não sinta raiva. Eu espero que o seu novo mundo seja diferente. E eu espero que você não encontre palavras como ódio. Espero que haja esperança, né? Então você vê que acaba a transmissão. E quando ele escuta isso, ele fica, coitado, consternado, né? E aí que a gente vai ter uma grande surpresa, né? Porque ele começa a perseguir, né? Correndo para lá e para cá. Você vê, as tomadas são muito bem feitas. Eu gostei muito de como foi feita a movimentação de câmera nesse episódio. E uma hora a gente vai descobrir o que? É surpreendente que existe uma fêmea, né? Com uma aparência humana e tal, que ela lembra um pouco aquele episódio com a Elizabeth Montgomery, sabe? E tal. O jeito como eles fazem as personagens femininas em um universo assim meio conturbado, eles metem uma sombra escura e tal, a cara suja, e ela até parece um pouco fisicamente mesmo com a Elizabeth Montgomery, né? Essa atriz. E ele repara que ele fala, caramba, não acredito, tem uma outra pessoa aqui. Aí ele começa a falar, preciso me comunicar, né, e tal. Aí ele vai tentando se comunicar muito aos poucos, só que tem um momento que ele pega um pau, né? Eu nem entendi por que ele fez isso. Falei, porra, como é que tu tá se comunicando com alguém e tu pega um pau do nada? Aí ela sai correndo feito doida, né? E ele volta, né, triste pra nave e tal, só que ela volta lá pra aparecer, pra falar com ele. Por quê? Porque ela tá com fome também, né? Eles estão atrás de comida. Sim, e eles estão aos poucos tentando se comunicar e meio que encontraram uma maneira de colaborar entre si. Apesar do receio e do medo que um tem do outro, e de serem de planetas e civilizações diferentes, é claro que há uma certa conveniência. Ela é uma fêmea com formato humanoide, o que facilita para os dois, né, poderem se identificar um pouco mais um com o outro. Se fossem duas criaturas de aparência muito diferente, de espécies muito diferentes, ia ser mais difícil. E também queria ver se ela tivesse um olho no meio da testa, 3 peitos, garras, entendeu? E fosse um alien, já pensou? Tipo alien que tava passageiro. Eu queria ver ele conseguir fazer amizade. Se fosse um xenomorfo ia ser bem mais difícil dele conseguir se comunicar e manter um relacionamento assim, de companheirismo, né? E manter relacionamentos, porque o xenomorfo ia grudar na cara. Isso. E também as dificuldades deles falarem línguas diferentes, elas são assim vencidas bem rapidamente. Tem umas certas conveniências assim do roteiro. Tem, o roteiro é cheio de conveniência, sim. E tem uma coisa também, que aí a gente percebe, por exemplo, você tem algumas ideias um tanto quanto recicladas. Por exemplo, a gente viu no Ray Bradbury, por exemplo, essa questão o pessoal que está em Marte fica sabendo que a Terra foi destruída enquanto eles ainda estavam no outro planeta, em Marte, por exemplo. Não é uma ideia tão inovadora isso, porque já estava ali na literatura de ficção científica há um certo tempo, esse conceito do astronauta que sai de um planeta e vai para outro planeta enquanto o planeta dele é destruído. Na própria série Além da Imaginação, quando você falar do plot twist que tem nesse episódio, a gente vai poder citar que essa ideia também é uma certa reciclagem de outros 2 episódios. Um que até você já citou. Ah, certo. Não, eu sou super a favor da gente já entregar o plot twist agora, cara. Pra gente poder até falar, inclusive, dos problemas do episódio, porque claro, como eu falei, a gente até entregou, veja bem, a gente já entregou o plot twist, de um jeito ou de outro. Eu falei sobre os negócios que a gente pensava que era Terra e tal, e a gente chamou ele de Adam, né? E quando a gente vê que eles começam a se comunicar, ela fala pra ele que o nome dela é Norda. Né, e ele fala, tipo assim, eu, Adam, você, entendeu? Tipo, né, aquele bagulho tradicional de comunicação. Aí ela fala Norda, e tem um momento que ela vai falar Eve, né? Aí você fala, peraí, cara, que é isso? Eva e Adão, né? Então isso. Você vê que, porque eles se tratam primeiramente pelo segundo nome, não é pelo primeiro nome. E ele fala pra ela, ele fala mais sozinho do que pra ela, né? Ela na verdade fica analisando as expressões dele.
Se tem uma coisa que a gente pode elogiar no episódio, são os atores, porque eu acho que ela tá muito bem, eu gosto da atriz, eu gosto, nossa, demais dele e tal, e até o próprio cara que tá lá do outro lado, lá o Larrabee, né, o cara que fica conversando com ele, também ele consegue mostrar essa consternação, né, que ele tá sentindo. E o episódio ele é meio isso, na real, né, ele fala que eles vão arrumar um jardim, né, tá até uma coisa claríssima, assim, relacionado à história bíblica, porque eles falam, ai, vamos procurar comida e tal, e eles encontram o quê? Uma árvore cheia de maçãs. Isso. Né? E ela pega a maçã e dá pra ele, né? Não dá pra gente não fazer a ligação, quando você sabe que o nome dela é Eva e o dele é Adão, que ela tá entregando a maçã pra ele. Isso. Agora, em qual representação que isso quer significar? Porque na representação bíblica é péssima, né? É como se a Eva ela fizesse o Adão praticar um crime, né? Que no final é o conhecimento, né? É você saber o que você não deveria saber, porque Deus não quer que você saiba. Então, não sei, não é colocado isso de maneira clara, mas é entregue. É ela que pega a maçã e dá pra ele. E o episódio vai terminar desta maneira, né? Com as falas ali do Rod Serling, né? E tal, né? Sim, e tem uma outra coisa interessante. Que tem um momento em que ele pega um torrão de terra e mostra pra ela e pergunta, quer saber como é que ela chama aquilo, e ela olha pra aquela terra e fala Earth. Isso, que em inglês é Earth, né? Terra, né? E aí planeta a gente Terra, né? Sim. Se toca que eles, na verdade, tanto ela é uma alienígena e o Adam também é de outro planeta, ele não é da Terra. Eles dois é que vão ser o casal original que vai povoar o planeta Terra, que seria o nosso. E cujos filhos, infelizmente, vão fazer outras guerras e vão soltar outras bombas nucleares no futuro. Vão praticar muito Game of Thrones ali da Cersei Lannister e tal, com o irmão dela, porque, porra, só tem os dois e os filhos, né? Religioso nunca comenta isso, né? Quando eles falam, que eles povoaram a Terra. Como o cara pálida, né? Então foi todo mundo transando com todo mundo, né? Pelo amor de Deus, né? Por isso que dizem que a Bíblia é o livro que mais tem sacanagem que já se ouviu falar, né? Interessante. Mas que... aí... Não, eu ia falar que ela chama a maçã de Sepla, né? Que é tipo Apple ao contrário, né? Apples. Exato. Mas aí como a gente já tinha citado, é claro que isso é um pouco... Isso vem, obviamente, da história bíblica de Adão e Eva, e acaba reciclando um pouquinho ideias que você teve no episódio 2, que você inclusive citou, aquele episódio com a Elizabeth Montgomery e o Charles Bronson, e recicla também ideias daquele episódio Third from the Sun, lembra? Nossa, que é muito melhor, não tem nem comparação. Sim, Third from the Sun é ótimo, é maravilhoso, e você recebe mesmo uma surpresa muito grande. Isso, lá o plot twist realmente te pega, enquanto que aqui é uma coisa que você vai logo meio que prevendo que já sei, Rod Serling, pra onde você tá indo. Ele quer ser subversivo, né, científico de certa maneira, né, meio que comprovar, é meio a ciência comprovando textos bíblicos, né, que, ai meu Deus, os homens pensam em Adão e Eva porque realmente tiveram, não, isso aqui é só eu que estou sugerindo, né, assim, realmente tiveram duas pessoas de planetas diferentes que vieram para cá e tal, e toda essa tecnologia, né? A gente entra até naquele dilema lá do Battlestar Galactica, né? O que aconteceu com a tecnologia, né? Isso também é outro, né? Então você pensa, porra, quando eu percebi que era Adão e Eva, na verdade, eu falei, nossa, sério, entendeu? Porque eu fiquei lamentando de eu não ter percebido antes, porque eles ficam se tratando pelo sobrenome, não é pelo primeiro nome, né? Então você vê que o Rod Serling fala assim, você conhece essas pessoas? Nomes familiares, hein? Eles viveram muito tempo atrás. Talvez sejam parte de uma fábula, talvez sejam parte de fantasia, e talvez o lugar para onde estão caminhando não seja realmente o Éden. Nós oferecemos apenas como uma presunção, e essa foi a Zona do Crepúsculo. Então, para mim, tudo... Assim, no episódio, ele não funciona para mim. Eu acho ele é interessante por um lado, e ele é totalmente sacal do outro. Né? Quando você vê que é uma parada meio bíblica, você fala, ok, entendi, tá, ok. Isso. Difícil. Essa semana vai ser difícil, gente, porque o outro episódio também não vai ser fácil, não.
Caramba, é isso aí, o Probe 7 Overnauts, né? Então, que você fica até pensando, ok, né? Depois de matarem o Kennedy, né? Você fala, vamos, né? Vamos sonhar com um mundo onde, sei lá, as coisas começaram direitinho, não, mas chegou até o ponto de atirar na cabeça do Kennedy, então não, né? Porque isso que era o que estava acontecendo nos Estados Unidos, né? Porque realmente estava acontecendo muita coisa no mundo inteiro, né? Tsunami e tal, e as coisas, né? Que estão sempre acontecendo, né? As crises que acontecem no mundo. Os Estados Unidos não é o centro do universo, né, cara? Nem do planeta. Mas você vê que é um episódio ok, né? Beleza, legal, né? Eu queria poder gostar mais dele, não consegui gostar. Eu acho que é um episódio... Ele é interessante, mas ele dificilmente estaria entre os melhores da série, da antologia que a gente tem em Além da Imaginação. Não vejo, assim, traços narrativos muito destacáveis assim no episódio. É uma direção bem feita, bem dirigida. Ele é bem dirigido, mas não há nenhuma ousadia, não há nenhuma, digamos assim, sofisticação narrativa a mais nesse episódio. Como você mesma citou, a fotografia é sempre muito competente, tem um bom uso da trilha sonora, mas eu acho que acaba fazendo o que é possível fazer também com esse roteiro. Enfim, um episódio que está ali interessante, porém longe do melhor que a série tem a oferecer, né? É uma pena, porque tem uma grande estrela aí do cinema no papel principal, que é o Richard Basehart, né? Nossa, cara, eu queria muito, pra quem chegou aqui no podcast, dar uma escutada no nosso Masmorra Classic, cara, que a gente tem sobre Moby Dick, que é muito legal. É muito legal o podcast, o filme é maravilhoso, a história é maravilhosa. Saca, Moby Dick é uma tremenda história. E, esse cara tá maravilhoso no filme. Ele faz um cara jovem no filme, mas ele já era meio coroa, então é até meio engraçado. Mas, cara, é bem legal e eu lamento profundamente ele tá no episódio tão mediano de The Twilight Zone, sabe? Certo. E aí? O que você tem pra nos indicar? Opa, ai meu Deus, dessa vez eu vou deixar você escolher primeiro, que eu ainda tô aqui refletindo, né, e tal. Vou deixar você escolhendo, depois eu prometo que eu vou lá, entendeu? E faço a minha recomendação. Olha só, não dá pra gente não indicar. A gente já falou sobre esses filmes mais de uma vez, mas como a gente citou, o Richard Basehart nos anos 70, ele nos anos 50, aliás, ele estava participando de clássicos aí do cinema mundial, então não dá pra gente não indicar e não falar para os nossos ouvintes. Se você ainda não assistiu A Estrada da Vida do Federico Fellini, pare tudo que você está fazendo e vá assistir agora. É um dos grandes filmes do cinema mundial. O Anthony Quinn, a Giulietta Massina e o Richard Basehart estão absolutamente sensacionais nesse filme, que é também um lindíssimo filme, uma lindíssima reflexão sobre a vida, sabe? Se dê esse presente. E também aproveite e assista ao filme do John Huston, Moby Dick, em que você também tem o Richard Basehart contracenando com o Gregory Peck, por exemplo, tem participação do Orson Welles, assim, ponto alto também do cinema americano e mundial dos anos 50. Então, se você não viu esses dois filmes, você tá marcando bobeira, sabe? Ah, legal. Obrigada por você ir na frente, porque deu tempo de eu refletir um pouquinho, assim. Nossa, tudo que você recomendou eu adoro e reforço pra caramba a recomendação, pode ter certeza, né? Vão ser experiências bem mais engrandecedoras do que esse episódio. Vamos lá então, a minha recomendação, vou chover no molhado? Vou. Ao mesmo tempo eu acho que é um filmaço, tem relação com exploração espacial e tal, com coisas que acontecem no espaço, né? Não no planeta, né? Mas sim no próprio espaço, né? Porque eu vou recomendar o Gravidade, do Alfonso Cuarón, sabe? Que é um filme de 2013, né? Olha, esse filme eu não tenho palavras assim quase para descrevê-lo pela perfeição que ele é, né? Ele é um filme que ele vai ter a Sandra Bullock, vai ter o George Clooney, né? E tal. E ela está ali porque é uma especialista, é a primeira missão, né, espacial dela
nesse ônibus espacial Explorer. E ela está acompanhada pelo astronauta, que é um veterano, né, o Kowalski, né, que é o George Clooney. E durante uma atividade que eles estão fazendo reparos ali no telescópio espacial Hubble, acabam descobrindo que um satélite russo acabou batendo num míssil, sei lá, algo bateu num satélite russo lá, que na verdade o impacto vai gerando uma reação em cadeia que vai ter uma nuvem gigantesca de detritos espaciais, e você vê que eles estão ali na linha, né, dos detritos, e é a morte certa, né? Então não tem só os dois, tem mais um astronauta que acaba morrendo na hora. E é uma história sobre uma mulher, né, que ela vai conseguir sobreviver a essa situação e voltar para a Terra, para o planeta dela. E o jeito como o Alfonso Cuarón ele filma, claro, com toda aquela equipe maravilhosa, né, e tal, tudo, né, o filme e a música, ela é importantíssima, né, porque muito é contado através da música, né, e tal. E tem vários detalhes técnicos, né, mas a Sandra Bullock, ela tá, meu Deus, uma maravilhosa atriz, você fica, meu Deus, que mulher. E você vê assim que, é claro, ela vai ter várias coisas que ela vai ter que fazer para poder tentar voltar para a Terra, chegar numa outra nave espacial e tal, e usar o pouco oxigênio que tem, né, porque, é claro, né, as pessoas têm um limite de oxigênio. E, o filme é incrível, ele termina de um jeito incrível, e sem palavras, assim, a música, ela fica na cabeça da gente, com muita força, e é um filme que a gente viu no cinema na época, né, Marcos? Isso. Eu vou aproveitar a sua indicação e falar para os nossos ouvintes o seguinte: assistam todos os filmes do Alfonso Cuarón. Porque ele, além disso, ele dirigiu A Princesinha, Filhos do Amanhã, Filhos da Esperança, Roma, o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Grandes Esperanças, enfim, o cara é um monstro do cinema contemporâneo. O Cuarón, ele tem na história dele, por exemplo, Harry Potter, né, que o diretor era um diretor mais de filme infantil. Quando o Alfonso Cuarón ele pegou o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, ele transformou o filme. Sim. Amplificou a audiência. Ele é um diretor muito capaz. A Princesinha é um filme lindo. A gente nunca enjoa de assistir. É um filme de 95 e ele é de uma beleza, sabe, uma emoção que é muito tocante, muito tocante. Filhos da Esperança é um outro clássico aí da ficção científica moderna. Roma é enfim, o cara só acerta, é impressionante. É verdade, ele claro, indicado a vários prêmios, né, e tal. Roma é um filme lindíssimo, gente, ganhou, né, o Oscar. Então ele é um grande diretor, e Gravidade é um grande filme. É o tipo de filme assim que na época a gente conversava, né? Deve ter a gente comentando em algum BPM sobre ele. Que é legal para quem pode assistir em IMAX, né? Porque a experiência ela é potencializada, né? Então Gravidade é um filmaço, gente. É um belíssimo filme. Quem assistiu, reassista. E quem não assistiu, conheça, que você vai me agradecer. Nossa, é maravilhoso Gravidade. É, sim, imperdível com I maiúsculo. Não, eu recomendo, inclusive, o pessoal procurar no YouTube, né? Porque tem um momento que ela consegue falar com um cara da Terra, né? Que é um Inuit lá da Groenlândia, né? Que é um pescador que acaba interceptando uma das transmissões dela. E tem a tradução disso, do que o cara fala pra ela, e é muito bonito. Porque no momento que aparece no filme, você fica até desesperado. Fala, putz, nem ela entende nada do cara, nem o cara entende nada dela. E depois, quando você vê a tradução do que ele falava pra ela, era muito lindo. Sabe, ainda tem esse background aí que ficou... Acho que só tem na versão estendida ou no DVD, por aí. É muito bonito. Sim. There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man. It is a dimension vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow. É isso, né? Chegamos aqui ao final do nosso podcast. A gente lamenta profundamente quando a gente não gosta muito do episódio. A gente quer gostar, e às vezes o episódio tem problema. A gente consegue encontrar dentro da gente, na verdade, espaço para poder falar de coisas muito boas, né? Mas eu acho que a gente falou o que tinha de bom aqui. Eu creio que sim.
Mas é um episódio bem mais ou menos assim. Claro, não dá pra acertar toda, gente, né? E tal, né? Imagina tu fazer 156 episódios de uma série. Você vai pedalar e patinar em muita coisa. Eu acho que aqui é um momento assim que tava... A gente conversa sobre isso, né, Marcos? Trocando de produtor. Aí vocês lembram, né? A gente conta nos episódios que uma hora cancelaram a série. Aí depois não deu certo a série que colocaram, chamaram o Rod Serling. Aí ele não conseguiu a equipe de volta. Meu, real, o Rod Serling vivia sob uma pressão imensa. E você consegue entender como é que ele acabou tendo um ataque cardíaco, sabe? Porque era terrível trabalhar com publicidade, roteiro, e várias outras coisas que a gente vem comentando em todos os episódios, que o cara passava por isso, sabe? Um transtorno mental, às vezes, ele falava que tinha burnout, né? Então não era fácil e não é fácil conduzir uma série que ela é famosa por ser maravilhosa, né, Marcos? Por ter episódios mind-blowing total. Então esse é um caso que não deu lá muito certo, mas, cara, né, depois mais pra frente vai ter episódios bons, né? Faz parte. Sim, a gente ainda tem alguns momentos assim brilhantes na série pra falar. E chegarão em breve. Que música você teria pra indicar pra gente hoje? Olha, eu pensei bastante, não vou torturar vocês com Minha Pequena Eva, de jeito nenhum. A gente tá fugindo dessa música há muito tempo. Cada vez que aparece um desses episódios de planeta, de, né, homem e mulher, né, começando o mundo. Eu acabei escolhendo aqui uma música bonita pra caramba, que lembra, gente, só vai tocar só no podcast. Então você que tá vendo aqui pelo YouTube, obrigada, segue a gente, viu? Aperta, agora a gente conseguiu finalmente monetizar o nosso canal no YouTube, então, por favor, se você puder, ajuda a gente nessa questão de monetização, aperta o sininho, compartilha, tá? Mas, o que eu conto aqui pra vocês? Que essa questão da música, ela só vai no podcast em áudio. Então você vai lá no nosso site, tá? masmorracine.com.br ou no Spotify, tá? Então, na versão em áudio, vai ficar logo abaixo aí. Pra poder escutar Inagada da Vida. Porque essa banda aí é o Iron Butterfly, né, Marcos? Que essa música é de 68, hein, cara? É rock psicodélico. Essa música é sensacional e ela tem relação com Jardim do Éden, né, e tal, essa parada, né, é uma música engraçadíssima no sentido que você fica Indagada da Vida, baby, né, e você fica, porra, o que é Indagada da Vida? In the Garden of Eden, né? Só que a gente fala Indagada da Vida. Ai, meu Deus, então é isso, fiquem aí no finalzinho com Iron Butterfly, tá, que vai falar sobre essa questão aí do Jardim do Éden, né, que ficou icônico, né, essa brincadeira com o título da música. E pra quem chegou no final, poxa, obrigada por nos acompanhar. Você está vendo, né, eu tô aqui compartilhando a felicidade. Esse podcast é gravado antes, né, da gente estar conseguindo monetizar o canal finalmente. Então agora depende de vocês também, vocês nos ajudarem a divulgar mais os vídeos, assistirem, compartilharem. A gente sempre pede isso, né, então por favor, deem aquela forcinha pra gente. E tem a nossa campanha, eu sempre reforço que a gente está tentando melhorar aqui o computador de gravação, de edição, né? Então dá uma acessada nos links que estão logo abaixo aí, tem uma coletânea de links que tem tudo, tem Padrim, tem Apoia-se, tem o Pix da gente que é apoiomasmorra@gmail.com. Você pode ajudar a gente via Pix. Tá tendo sorteio, vai ter depois do último podcast, tá? Deixar bem claro isso. Depois que a gente gravar o último podcast sobre a Detroit Zone, a gente vai fazer um podcast só para poder fazer o sorteio. Tá? Vamos fazer uma live na Twitch, no YouTube e tal. E vamos sortear para todo mundo que colaborou com valor acima de R$10. Então, por favor, se você puder nos ajudar com acima de R$10, porque hoje em dia, gente, né? Vamos ser bem realistas, R$10 não paga nenhuma marmita, né? R$10 não paga mais nada. Então a gente pede aqui de coração, com afeto, com carinho, né? Para você nos ajudarem a gente comprar esse bendito computador, porque quem passa muito sufoco na edição sou eu, Angélica, né? Então o computador vai me ajudar muito. Eu consegui gravar, eu consegui fazer live, eu consegui editar. Agora a gente está tentando, até fazendo aqui uma divulgação, para ver se a gente consegue levantar as peças, talvez, em vez de pegar um notebook já montado, a gente tentar montar um PC. Então dá uma lidinha, tá? Nos apoios aí, nos links de apoio, que estão todos lá abaixo.
E a gente, né, Marcos, vem chegando no final aqui, deixando um abraço super apertado, gente. Espero que vocês não fiquem chateados quando a gente tece críticas à série, viu? Digam pra gente logo abaixo aí, que isso é muito bom pro canal também. Comentem por que vocês acham que o episódio é bom, por exemplo, ou por que o episódio é ruim. Contem pra gente, vocês assistiram? Você sabe que a gente deixa sempre disponível no Telegram, ou deixa no site. Tem como assistir tranquilamente, a gente sempre ajuda o pessoal a assistir. Então comenta com a gente, né, Marcos? Exatamente, a gente quer saber a opinião de vocês também sobre esse episódio, que dividem opiniões ou que acabam não sendo tão interessantes, e se vocês discordam, né? Também. Exatamente. E é isso, né? Chegando no finalzinho, a gente deixa aquela beijoca, um abraço muito apertado, gente. Tamo juntos aí na atividade. Vamos lá, vamos crescer juntos, né? E não deixe de me seguir na Twitch, porque eu tô fazendo programa lá toda terça-feira sobre Hannibal, aquela série maravilhosa com Mads Mikkelsen, aquela série, nossa, super icônica, que é baseado nos livros do Thomas Harris, né? As histórias dele. E toda quinta a gente tá com um projeto novo, hilário, que é o Caô Crimes, tá? Que a gente tem que inventar um crime totalmente de mentira. Não é um true crime, é um Caô Crime, tá bom? Então beijoca, a gente se encontra no próximo podcast de Além da Imaginação. Fiquem bem, se cuidem. Indagada da vida, baby. Don't you know that I'm loving you? In a God of Rita, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this line? Please take my hand. Let me tell you, in a God of Rita, honey, don't you know that I'm loving you? In a God of Rita, baby, don't you know that I'm